Meu nome é Ana Paula, tenho 37 anos, e se alguém me dissesse há alguns anos que eu estaria hoje escrevendo um testemunho para contar o que Deus fez na minha vida através das orações, eu teria rido de incredulidade. Minha história é marcada por muitas feridas, por um coração cansado e por uma mente que, por muito tempo, viveu aprisionada em pensamentos de derrota. Eu era o tipo de pessoa que acreditava em Deus, mas que achava que ele não se importava com detalhes da minha vida. Ah, Sempre que me lembrava de ele, vinha carregada de medos, de culpas e de um peso que parecia nunca sair dos meus ombros. Tudo começou a mudar quando atravessei um dos períodos mais difíceis que já vivi. Meu casamento estava praticamente destruído, meu marido havia perdido o emprego, as contas se acumulavam e meu filho adolescente começou a se envolver com amizades que só traziam dor de cabeça. Dentro de mim havia um grito silencioso, mas eu não sabia mais como orar. Muitas vezes eu fechava a porta do quarto, ajoelhava e só conseguia chorar, sem forças para falar uma palavra sequer. Foi nesse tempo que, por acaso, ou melhor, por providência divina, encontrei uma oração do bispo Bruno Leonardo. Era uma madrugada, eu não conseguia dormir, e abri o celular para procurar alguma palavra que me desse paz. Coloquei a oração e, enquanto ele falava, parecia que alguém estava descrevendo exatamente o que eu vivia naquele momento. As lágrimas caíram sem que eu conseguisse controlar. Ali, naquela madrugada, algo aconteceu dentro de mim. Eu não senti apenas palavras ditas em um vídeo, mas a presença de Deus que começou a visitar a minha alma. No dia seguinte, busquei novamente. Descobri que havia orações todos os dias, em horários diferentes. E foi aí que nasceu em mim um desejo de entrar em um propósito. Decidi acompanhar a oração da madrugada, a das 5 da manhã e a das 18 horas. Fiz disso uma disciplina, como quem toma um remédio todos os dias para sobreviver. No início foi um esforço. Eu tinha sono, tinha preguiça, tinha dúvida se adiantaria alguma coisa, mas algo me impulsionava a continuar. As primeiras semanas foram como uma batalha espiritual. Eu me levantava para orar às 5 da manhã e parecia que tudo conspirava contra mim. O despertador não tocava, a internet caía, meu corpo pesava e muitas vezes meu marido zombava, dizendo que nada mudaria, que eu estava perdendo tempo. Mas mesmo assim, algo dentro de mim dizia: permanece. E eu permaneci. Com o tempo, percebi que algo dentro de mim estava sendo transformado antes mesmo de ver qualquer mudança externa. Eu, que vivia ansiosa e angustiada, comecei a sentir uma paz diferente. Não era que os problemas tinham sumido, porque as contas ainda estavam lá, o casamento ainda estava frágil e meu filho ainda se revoltava. Mas dentro de mim eu comecei a experimentar um descanso que nunca havia conhecido. Eu me sentia sustentada. A cada oração parecia que Deus me falava diretamente. Eu anotava frases que tocavam meu coração e, muitas vezes, repetia aquelas palavras durante o dia para não desistir. Lembro-me de uma madrugada em que o bispo orou dizendo: Deus não se esqueceu do teu lar. Não pense que ele abandonou você. Foi como se o céu tivesse aberto só para me alcançar. A partir dali, minha fé começou a se reacender. As orações da meia-noite também foram um marco. Eu, que sempre tive medo de dormir, que sofria com insônia e ataques de ansiedade, comecei a sentir alívio. Era como se, ao colocar os fones de ouvido e orar junto, meu quarto fosse tomado por uma atmosfera diferente. Dormia com o coração mais leve, sem o aperto no peito que me acompanhava por tantos anos. Oração após oração, fui percebendo que não se tratava apenas de pedir bênçãos. Eu estava sendo moldada, curada por dentro. Comecei a perceber pecados e falhas em mim que antes ignorava e fui pedindo perdão a Deus, aprendendo a confiar nele de uma forma mais simples e verdadeira. Me lembro de uma situação específica. Meu filho chegou em casa transtornado, depois de um conflito na escola. Eu já estava tão cansada de lidar com aquelas situações que normalmente teria perdido o controle, gritado, batido de frente. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Respirei fundo, lembrei das palavras que tinha ouvido na oração da manhã e, em vez de discutir, abracei meu filho e orei em silêncio por ele. Ele chorou nos meus braços e, naquele instante, eu soube que não era eu, mas Deus começando a agir no meu lar. As primeiras respostas foram acontecendo de forma sutil. Um dinheiro que não esperávamos entrou em casa, permitindo pagar uma conta que já estava prestes a cortar a energia. Uma porta de entrevista de emprego se abriu para meu marido. Mas mais do que isso, a maior mudança era dentro de mim. Eu, que antes vivia refém da tristeza, comecei a sorrir novamente.
Meus vizinhos perceberam, minhas amigas comentaram. Havia uma luz que começava a brilhar e eu sabia que vinha da presença de Deus que eu encontrava diariamente através daquelas orações. Esse foi só o começo da minha caminhada. A cada dia, Deus ia me mostrando que não era sobre mágica ou pressa, mas sobre constância, fé e perseverança. Eu estava aprendendo a esperar, a confiar e a me levantar, mesmo quando tudo parecia contrário. Hoje, olhando para trás, percebo que o maior milagre que aconteceu primeiro foi dentro de mim. Deus ressuscitou minha fé, me devolveu esperança e começou a restaurar o que estava em ruínas. Depois de alguns meses permanecendo firme nas orações, pude perceber que aquilo que antes parecia impossível começou a se tornar realidade diante dos meus olhos. Era como se, pouco a pouco, o céu fosse abrindo sobre a minha vida, e o peso que eu carregava fosse sendo trocado por uma leveza que eu nunca havia experimentado. Uma das maiores mudanças aconteceu dentro do meu casamento. Por muito tempo, eu e meu marido vivemos como estranhos dentro de casa. As brigas eram constantes, a falta de diálogo era esmagadora, e eu confesso que já pensava em desistir. Havia noites em que eu dormia de um lado da cama chorando, enquanto ele permanecia em silêncio, cada um fechado no seu mundo de mágoas. Mas à medida que eu me mantinha fiel no propósito, algo começou a acontecer. O coração dele, que sempre foi duro, começou a dar sinais de mudança. Primeiro foram pequenos gestos. Um dia ele chegou mais cedo do trabalho e trouxe um pão doce que sabia que eu gostava. Em outra ocasião, perguntou se eu estava bem, mesmo sem ter motivo aparente. Esses detalhes, que pareciam simples, para mim foram respostas de oração, porque eu sabia o quanto era difícil para ele demonstrar qualquer afeto. Até que um dia, para minha surpresa, ele me perguntou: "Que orações são essas que você tanto acompanha? Eu vejo que você está diferente." Meu coração disparou. Expliquei a ele que todos os dias eu participava das orações da madrugada, da manhã e da noite, e que aquilo estava trazendo paz para minha vida. Ele, que sempre zombou da minha fé, me pediu o link para assistir comigo. Naquela noite, oramos juntos pela primeira vez. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque eu vi diante de mim o início de uma restauração que eu jamais pensei que fosse possível. Meu marido, que raramente dobrava os joelhos, se ajoelhou ao meu lado e, com lágrimas nos olhos, pediu a Deus para mudar a nossa história. Enquanto isso, Deus também estava abrindo portas na área financeira. Depois de quase 2 anos desempregado, meu marido conseguiu uma vaga de trabalho. Não era exatamente a posição que ele sonhava, mas era digna e honesta, e trouxe alívio para nossa casa. Lembro-me da oração que fizemos juntos no dia em que ele saiu para a entrevista. Entregamos tudo nas mãos de Deus, e quando a resposta positiva chegou, celebramos como quem via um milagre diante dos olhos. Eu mesma também fui surpreendida. Trabalho como costureira e por muito tempo minhas encomendas eram escassas. Mas depois que comecei a orar com fé e dedicação, portas começaram a se abrir. Pessoas que eu não via há anos passaram a me procurar, vizinhos começaram a indicar meu trabalho e de repente eu me vi cheia de encomendas. O dinheiro ainda não era muito, mas já não faltava o pão na mesa, e conseguimos regularizar algumas dívidas que antes pareciam impossíveis de quitar. Mas acima de tudo, o que mais me impressionava era como eu me sentia por dentro. Antes eu vivia mergulhado em angústia, depressão e medo. Agora, ainda que os problemas não tivessem desaparecido completamente, eu conseguia enfrentá-los com outra postura. Era como se Deus tivesse colocado dentro de mim uma coragem que eu nunca conheci. As orações das 5 da manhã se tornaram meu combustível diário. Eu acordava cansada, mas logo que ouvia as palavras de fé, sentia uma força renovada. Muitas vezes eu pegava o caderno e anotava promessas, orações e declarações, e isso se tornava o meu guia durante o dia. Quando vinha a tentação de reclamar ou de desistir, eu lembrava do que havia escrito e repetia em voz alta: "Eu vou vencer, porque Deus é comigo." A oração da meia-noite, por sua vez, era meu refúgio contra as batalhas espirituais. Eu, que antes sofria com pesadelos e ataques de pânico, comecei a dormir em paz. Havia noites em que eu adormecia logo após orar, com uma sensação de segurança tão grande que parecia estar sendo abraçada pelo próprio Deus. E as orações das 18 horas eram como um bálsamo depois de um dia inteiro de lutas. Muitas vezes eu chegava exausta, mas quando me conectava naquele horário, era como se minha alma fosse revigorada. Era ali que eu colocava diante de Deus todas as situações do meu lar, pedindo que Ele continuasse a agir.
No meio de tudo isso, meu filho também começou a ser transformado. Ele, que estava rebelde e agressivo, foi aos poucos se acalmando. Não aconteceu da noite para o dia, mas percebi que algo estava mudando. Certo dia, sem que eu pedisse, ele me perguntou se podia assistir à oração comigo. Aquilo foi como um presente vindo direto do céu, porque eu sempre clamei para que Deus alcançasse o coração dele. As pequenas vitórias foram se somando e eu via claramente a mão de Deus em cada detalhe. O lar, que antes era palco de brigas e silêncio pesado, agora começava a ter momentos de riso, de conversa e até de oração em família. Eu sabia que ainda havia muito a ser restaurado, mas já não tinha dúvidas de que Deus estava à frente de tudo. Esse período foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi que não se trata apenas de assistir a orações como se fossem vídeos comuns, mas de viver uma vida de fé constante, de se lançar em um propósito e não desistir, mesmo quando parece que nada muda. Porque a verdade é que quando permanecemos, Deus age no tempo certo. E foi exatamente isso que eu experimentei. A fidelidade de Deus que nunca me abandonou, mas esperava que eu permanecesse firme para começar a me mostrar o seu poder. Com o passar dos meses, percebi que Deus estava escrevendo uma nova história em minha vida. Tudo aquilo que parecia distante, improvável e até impossível diante dos meus olhos começou a se concretizar de maneira tão clara que muitas vezes eu me perguntava se realmente estava vivendo aquilo ou se era apenas um sonho. O primeiro grande milagre que testemunhei foi a restauração completa do meu casamento. Se antes vivíamos como dois estranhos, agora éramos como companheiros que aprenderam a recomeçar. Eu e meu marido começamos a conversar mais, a compartilhar nossos medos e planos e principalmente a orar juntos. Era incrível perceber que aquele homem que um dia debochou da minha fé, agora me chamava para dobrar os joelhos e agradecer a Deus. Havia noites em que ele mesmo sugeria que ligássemos a oração da meia-noite, e isso me emocionava profundamente. Mas o agir de Deus não se limitou ao nosso relacionamento. Ele também começou a mover situações que estavam travadas há anos. Entre elas, havia um processo judicial envolvendo uma herança que parecia não ter fim. Por mais de 5 anos, tudo estava parado, sem nenhuma resposta. Eu já tinha desistido de esperar. No entanto, depois de tantos meses de oração, de repente recebemos a notícia de que o processo havia sido destravado e concluído, trazendo um recurso financeiro que nos ajudou a quitar dívidas antigas e nos devolveu a dignidade que tínhamos perdido. Foi nesse período que comecei a entender que Deus não age apenas em uma área, mas transforma a vida por inteiro. Enquanto eu celebrava os milagres materiais e familiares, algo ainda maior acontecia no meu interior. A fé que antes era vacilante agora se tornava inabalável. Eu já não me via como aquela mulher derrotada e sem esperança. Eu tinha aprendido a enxergar a vida pelos olhos da fé, acreditando que nada era impossível para Deus. Meu filho, que antes estava afastado e cheio de rebeldia, também viveu um processo de mudança extraordinário. Aos poucos, ele deixou as más companhias, começou a se interessar mais pelos estudos e, para minha surpresa, um dia pediu para ir comigo à igreja. Aquele momento foi indescritível. Eu o vi chorando durante a oração. E, naquele instante, compreendi que Deus estava alcançando o coração dele de uma forma que eu, como mãe, nunca consegui. As bênçãos não paravam de chegar. Meu marido, que havia conseguido um emprego simples, logo foi promovido dentro da empresa. As portas se abriram de tal forma que ele mesmo reconhecia: isso é mão de Deus. E, ao ver a fidelidade do Senhor em cada detalhe, nossa gratidão só aumentava. Houve também momentos de provação, porque nem tudo foi fácil. Tivemos recaídas, dias em que parecia que as coisas iam desandar. Mas a diferença é que agora eu não me desesperava. Eu lembrava das orações, das palavras que haviam me sustentado tantas vezes e encontrava forças para prosseguir. Uma das experiências mais marcantes foi quando enfrentei um diagnóstico médico que me deixou assustada. Descobri um nódulo e por alguns dias o medo tentou dominar meu coração. Mas, em vez de me entregar à ansiedade, recorri ao que já havia aprendido. Permaneci firme no propósito, participei das orações com ainda mais intensidade e clamei a Deus para que fosse feita a vontade dele. Quando voltei ao médico, depois de novos exames, ouvi a notícia de que não havia mais nada ali. O nódulo havia desaparecido. Chorei tanto de gratidão que mal conseguia falar. Nesse período, muitas pessoas ao meu redor começaram a notar a transformação.
Vizinhos, familiares e amigos que sabiam da minha luta vinham me perguntar o que tinha acontecido. E eu nunca deixava de dizer: foi Deus quem mudou a minha vida. Foi através das orações que ele me levantou. A cada testemunho que eu compartilhava, percebia que não se tratava apenas de mim, mas que Deus estava usando a minha história para alcançar outras pessoas. Minhas irmãs, que antes eram indiferentes à fé, começaram a acompanhar as orações. Uma delas até me disse: eu quero ter essa paz que vejo em você. Isso me fez entender que quando Deus nos levanta, Ele não faz apenas por nós, mas para que seus instrumentos nada de outro. Hoje, ao olhar para trás, vejo que tudo fez parte de um processo. Foram noites de lágrimas, madrugadas de oração, dias de perseverança, mas também momentos em que o céu se abriu e eu vi a glória de Deus de forma palpável. Aprendi que entrar em um propósito não é fácil. Requer disciplina, exige fé, pede renúncia, mas também descobri que nenhuma entrega é em vão. Deus honra cada esforço, cada lágrima, cada oração feita com sinceridade. E assim, parte por parte da minha vida foi sendo restaurada. Meu casamento, minha família, minhas finanças, minha saúde e, acima de tudo, minha fé. Hoje eu posso afirmar com toda certeza: valeu a pena permanecer. Hoje, ao escrever este testemunho, sinto que cada palavra é um memorial do que Deus fez em minha vida. Se um dia eu fui uma mulher quebrada, sem forças, sem esperança e com a fé quase apagada, hoje sou prova viva de que o Senhor continua a operar milagres. Meu lar, que antes era dividido e frio, hoje é um lugar de paz. Meu casamento, que estava por um fio, foi restaurado. Meu marido, que outrora zombava da minha fé, agora ora ao meu lado, lê a palavra e reconhece que tudo que temos veio da mão de Deus. Meu filho, que estava perdido em caminhos tortuosos, agora tem sonhos, tem direção e, o mais importante, tem o coração voltado para Deus. As dívidas que nos sufocavam foram sendo pagas, uma a uma, com a provisão que vinha do alto. E além da estabilidade financeira, o Senhor nos deu sabedoria para administrar, para não cair novamente nas armadilhas que antes nos prendiam. Minha saúde, que já esteve ameaçada, hoje é testemunho de cura. Meu coração, que já viveu prisioneiro da ansiedade e da tristeza, agora descansa em paz. Eu acordo todos os dias com a certeza de que não caminho sozinha, e isso não tem preço. Mas talvez o maior milagre de todos tenha acontecido dentro de mim. Aprendi a confiar em Deus de verdade. Aprendi a esperar, mesmo quando tudo parecia contrário. Aprendi que a oração não é um ritual vazio, mas um encontro diário com aquele que pode transformar todas as coisas. Se hoje compartilho a minha história, é porque sei que existem muitas pessoas vivendo o que eu vivi. Noites de choro, dias de desespero, lares em ruínas, contas atrasadas, diagnósticos assustadores e uma fé que parece fraca demais para suportar. A você que lê este testemunho, eu quero dizer: não desista. Permaneça. Continue no propósito, ainda que pareça difícil, ainda que nada mude de imediato. Eu sou prova de que Deus honra a perseverança. Sou prova de que as orações feitas com sinceridade sobem ao céu e não ficam sem resposta. Talvez você não veja tudo de uma vez. Talvez leve meses ou até anos, mas no tempo certo o Senhor manifestará o seu poder. Hoje, quando participo das orações da madrugada, da manhã e da noite, já não faço apenas pelos meus problemas. Oro por outras famílias, por outras pessoas que precisam do mesmo milagre que eu vivi. Porque entendi que quando Deus nos abençoa, Ele nos levanta para sermos canais de bênção. Termino este testemunho com o coração cheio de gratidão. Gratidão a Deus que nunca desistiu de mim. Gratidão pelas orações que me sustentaram quando eu não tinha mais forças. Gratidão pelas lágrimas que Ele transformou em sorrisos. E deixo esta certeza: se Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Não importa o tamanho da luta, não importa quão fundo esteja o poço, não importa quão escura esteja a noite. Existe um Deus que ouve, que responde e que transforma. Permaneça. Creia, o milagre vai chegar.